Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila. Nós vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 1, beleza? Na aula de hoje, ainda trabalhando no tópico 2, Fundamentos de Matemática, vou falar um pouco sobre conjuntos. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, não deixem de enviar mensagens por e-mail que está aqui na tela, na nossa página no Instagram ou no nosso canal no YouTube, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro, trabalhar a ideia de conjuntos numéricos. Primeiro, houve a necessidade de surgir o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Havia-se a necessidade de contar apenas coisas inteiras. Então, 0, 1, 2, 3, 4 unidades. Depois, houve a necessidade de estender para os números naturais, por causa de dívidas, por exemplo. Então, a esse conjunto chamou-se de inteiros, representado pela letra Z. Então eu tenho menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Houve a necessidade de partilha, por isso os racionais, representado pela letra Q, que é todo número que pode ser escrito da forma A sobre B, A um número inteiro e B também, diferente de zero, já que não se pode dividir nada por zero, né? Os irracionais, que são todos os números que não podem ser escritos da forma A sobre B, né? E aglomerando todos esses conjuntos, os números reais. Então aí tem um diagrama que ilustra bem essa ideia. Repara que todo número natural é um inteiro, todo inteiro é um racional, todo racional é um real. Os irracionais estão dentro também dos reais, beleza? No cálculo 1, o conjunto dos reais é de extrema importância para a gente. Compreendeu os números reais faz parte do curso de cálculo, beleza? Bom, falando de forma geral entre conjuntos, consideramos como primitivo alguns conceitos: elemento, pertinência e conjunto. O que seria um elemento? Então, se Pedro é um aluno do IFMG, nós dizemos que Pedro é um elemento do conjunto dos alunos do primeiro ano do IFMG. 7 é um elemento do conjunto dos números naturais. Ou seja, se o objeto está lá dentro, ele é um elemento. Tá? Na teoria dos conjuntos, outra coisa que é muito importante e primitiva é a ideia da pertinência, que os símbolos são esse é estilizado e esse é cortado. Pertence e não pertence. Isso é importante, essa relação de pertinência é usada para relacionar elemento a conjunto. Então, por exemplo, Pedro pertence ao conjunto dos alunos do primeiro ano. 7 pertence ao conjunto dos números inteiros. 2 não pertence ao conjunto dos números ímpares. Repare que eu uso a relação de pertinência sempre quando eu quero relacionar um elemento com um conjunto, né? Bom, falando um pouco sobre conjunto, é um aglomerado de elementos, né? Então eu tenho o conjunto dos alunos do primeiro ano, o conjunto de todos os números inteiros, um aglomerado de elementos, né? Esses conjuntos eles podem ser representados por chaves, sempre por chaves. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto 1, 2, 3 e 4, coloco entre chaves, geralmente separados por vírgula. Se houver a necessidade de deixar bem claro que existe um número ali, por exemplo, 1,3, pode ser separado por ponto e vírgula também, tá? Pode ser indicando entre chaves uma propriedade que caracteriza cada um dos seus elementos. Então, por exemplo, x pertence aos reais, tal que x seja maior ou igual a 2. Repara que é um conjunto infinito, que você não representaria por meio de seus elementos. Há necessidade de se caracterizar segundo uma certa característica em comum de todos, né? E por meio de uma figura fechada, dentro da qual podem escrever seus elementos, chamada de diagrama de Van Euler. Okay? Vamos dar alguns exemplos.
Apresentar o conjunto V das vogais. Então, posso simplesmente abrir chaves e colocar os elementos A, E, I, O, U. Posso colocar a característica entre chaves, X, tal que X seja vogal, né? Ou representar através do diagrama de Van Euler, colocando lá as letras A, E, I, O, U, todos os seus elementos. Beleza? Bom, se esse conjunto tiver um único elemento, ele é chamado de conjunto unitário, né? Por exemplo, X, tal que X é inteiro positivo, par e primo. Não tem jeito, é só o 2. Só há um elemento dentro desse conjunto, portanto ele é unitário. Pode ter nenhum elemento, que é chamado de conjunto vazio, ou infinitos elementos. Por exemplo, A tal que A é um número natural ímpar e primo. Então existem infinitos elementos que têm essa característica, beleza? Uma nota importante é que se dois conjuntos possuem exatamente os mesmos elementos, estão dizendo que eles são conjuntos iguais. Imagina que o A, X é inteiro, positivo e menor do que 4. O conjunto B é formado pelos elementos 2, 3 e 1. Obviamente A é igual a B. Um outro exemplo, conjunto das letras da palavra trator. Repare que você não repete o elemento, né, dentro de um conjunto. Quais as letras que são necessárias para se formar a palavra trator? T, R, A e O. Conjunto das letras da palavra ator. As mesmas letras. Portanto, A é igual a B. Bom, outro conceito importante em conjuntos é a ideia de subconjuntos, que é a formação de pequenos conjuntos que estão dentro desse conjunto. Pequenos aglomerados de elementos que formaram um novo conjunto dentro desse conjunto maior, né? Então, todo elemento de um conjunto A é também elemento de um conjunto B. Dizemos que A está contido em B. O símbolo dessa ideia é esse C estilizado. A gente lê A está contido em B. Se esse C estiver invertido, a gente lê B contém A. Então, A é subconjunto de B, ou A é parte de B, também são leituras que podem ser feitas, para que A está inserido em B. Portanto, A é um subconjunto de B. Isso? Então, alguns exemplos que eu trago aqui. Imagine que o A seja o conjunto dos x pertencentes aos naturais, tal que x seja menor que 4, ou seja, 0, 1, 2 e 3. E B seja os reais que fazem parte dessa solução, ou seja, 0 e 1. Como 0 e 1 está dentro de A, nós dizemos que B está contido em A, ou B é um subconjunto de A. Chamamos de conjunto todas as partes do conjunto de A e representamos por partes de A o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A. Então, imagine que A seja um conjunto com os elementos 1, 2 e 3. Quem são os subconjuntos de A? Então eu posso fazer nenhum agrupamento, conjunto vazio, posso fazer agrupamentos de um elemento, posso fazer agrupamentos de 2 em 2, posso fazer agrupamentos de 3 em 3. Portanto, o número de subconjuntos é sempre 2 elevado a n. Essa é uma informação importante, em que n é o número de elementos de A. Então eu tenho um conjunto A com 3 elementos, o número de subconjuntos será 2 elevado a 3, ou seja, 8. Beleza? Algumas operações que são importantes em conjuntos, né? A união, representada pela letra U, a interseção e a diferença. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. A união dos conjuntos A com B, representado por A união com B, é o conjunto de elementos que pertencem ou a A, ou a B, ou a ambos. Tá? Essa união pode ser generalizada para 3 ou mais elementos, mais conjuntos, desculpa. Você pode ter A união com B ou união com C. X pertence a A, ou X pertence a B, ou X pertence a C.
essa expressão ou é uma expressão que remete à ideia de união. Certo? Então, um exemplo. Imagina que você tem esses conjuntos A, B e C. Isso aqui é a união de A com B. Então, repare que A, 0, 1, 2, 3 e 4. B, eu já peguei o 1, já peguei o 3, falta o 5 e o 7. A união com B com C dá esse resultado. Então, uma ideia bem básica, bem simples, tá? Mas que é importante para a gente relembrar. Sobre a interseção, representada pela essa letra U invertida, né? É o conjunto de elementos que pertencem a A e B. Então, se a expressão U remete à união, a expressão E vai remeter à interseção. Tá? Então, são os elementos que pertencem a A e a B simultaneamente, o que há em comum entre esses dois conjuntos. Tá? Essa interseção também pode ser generalizada para 3 ou mais conjuntos. Então, dando um exemplo, A, B, C e D, qual a interseção, ou seja, o que é de comum, quais elementos em comum de A com B? Apenas o 0 e o 5. O que há em comum entre A e C? Nada. O que há em comum entre A, B e D? Só o 0. Beleza? Bom, uma outra operação importante é a ideia da diferença dos conjuntos A menos B e B menos A. São operações diferentes. A menos A e B é o conjunto dos elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertencem ao segundo. Então, ao fazer A menos B, eu pego todos os elementos de A e retiro os elementos de B. B menos A, eu pego todos os elementos de B e retiro os elementos que estão em A. Essa ideia da diferença pode ser demonstrada nesse exemplo. Imagine que você tem A e B. A menos B daria 1, 3 e 5. B menos A daria apenas o 6. Ou seja, em geral, A menos B é diferente de B menos A. O complemento de um conjunto também pode ser lido por meio da diferença entre conjuntos. Então, no caso em que um conjunto B está contido no conjunto A, que a gente diz B está contido em A diferença A menos B pode ser chamada também complementar de B em relação a A. Então, o que é o complementar de B em relação a A? É o que falta para o B para ele ser o próprio A. Por isso que a gente faz a operação A menos o B. Né? O complementar de A em relação a um dado universo pode ser representado simplesmente por A barra. Tá? Então, não há necessidade de usar essa nomenclatura C de complementar, B sobrescrito e A subscrito. Tá bom? Bom, então um exemplo, imagine que você tem esses conjuntos x e y, qual é o complemento do x em relação a y? Ou seja, o que falta ao x para ele ser exatamente o y? Então repare que é o 3 e o 5. E é isso, outros exemplos bem didáticos para você acompanhar. Beleza, pessoal? Bom, número de elementos da união de conjuntos. É o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção. Para a união de 3 ou mais conjuntos, essa fórmula é um pouco maior aí. Tá bom? Bom, pessoal, repara que a gente não tem a pretensão de se ensinar tudo que o professor deveria ensinar no ensino fundamental ou no ensino médio em uma aula de conjuntos. Óbvio que aqui a gente está tentando fazer você lembrar de alguns conceitos que serão muito importantes para nós aqui dentro do curso de Cálculo 1. Tá? Então essa ideia de conjuntos a gente vai trabalhar muito em domínio de funções, imagem de funções. Quando que é uma função, a gente olha para conjuntos. Entender a ideia de conjuntos é fundamental. Então, por isso essa breve revisão, certo? Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, que a gente vai tentar tirar essas dúvidas, ok? Bons estudos, até a próxima aula. Valeu, um abraço.